Bom, muito bem-vindas, né? Boa noite, bem-vindas a esse webinário. Esse é o quarto webinário que a gente está fazendo dessa sessão de webinários da Universidade Livre Feminista e, né, muito prazer ter todas vocês aqui. É o terceiro, desculpa, gente. Aqui a pessoa. Exato, terceiro webinário. Prazer ter todas vocês aqui. É uma série de webinários que a gente está organizando e essa série se chama Uma com as Outras. Esse webinar específico a gente vai estar falando sobre cuidados digitais, né? Então, eu vou aqui começar essa roda de apresentação e logo após a gente vai ter uma audiodescrição e depois a gente vai passar para as convidadas para fazer cada uma a sua devida apresentação e a gente começar o debate. Enfim, eu sou a Fershira, né, como me conhecem, faço parte de uma organização que se chama Maria Lab, que é um coletivo hacker feminista. A gente atua nessa parte de tecnologias e gênero, tecnologias e feminismo, então fazemos projetos que são relacionados a isso. E nos últimos anos a gente também tem atuado bastante na área de segurança digital e cuidados integrais, né? Então, para a gente é também muito legal ter a participação das duas convidadas aqui. Bom, só para eu saber, Cris, eu continuo com a apresentação ou você vai fazer a audiodescrição? Posso entrar com a descrição para a gente já conhecer as nossas companheiras visualmente, né? Pode ser? Tá bom, obrigada. Uhum. Boa noite, meu nome é Cristina Ken e eu sou a responsável pela audiodescrição dos webinários. Então, nós vamos descrever para a acessibilidade das nossas companheiras com deficiência visual. Tela dividida em duas faixas horizontais. No alto, uma estreita faixa roxa e abaixo, em azul claro. No canto superior direito, quadrado azul com o logo dos webinários. Umas ponto com as outras, trocando ideias sobre o mundo digital. Webinário 3, Cuidados Digitais. Ocupando quase toda a tela, 4 janelas distribuídas em formato de cruz. No alto, janela com Fershira. Ela tem pele clara, cabelos escuros, lisos até a altura dos ombros, com uma franja curta. Usa blusa de alças finas azul com estampa em vermelho. Abaixo à esquerda, Simone Dornelles, intérprete de Libras. Simone tem cabelos ruivos presos na altura da nuca. Usa óculos e uma blusa azul marinho de gola alta e mangas longas. À direita, janela com Tiana, a Tica. Ela é uma mulher negra de pele clara, cabelos escuros presos a um lenço laranja. Usa óculos de armação escura e uma blusa clara com um decote redondo. Na parte inferior, no centro, Fernanda Monteiro. Ela é uma mulher negra de pele clara, cabelos crespos e curtos. Usa fones grandes e uma almofada de apoio para a cervical. Usa óculos de armação clara e uma blusa de moletom preto com faixa branca horizontal e alguns escritos. Muito obrigada, Cris. Bom, começando aqui, é um prazer estar com vocês. Aqui temos duas convidadas super especiais. Vou começar apresentando vocês e vou passar a bola para vocês se apresentarem, né? Enfim, temos aqui a Nanda, nome completo Fernanda Monteiro. Nanda é uma ativista negra, travesti, transgênero e neurodiversa. É tecnóloga, fotógrafa, hacker ativista, oraculista, produtora musical e pesquisadora multidisciplinar. A Nanda, ela participa da rede de cyberativistas negras e da rede transfeminista de cuidados digitais. Ela diz, escreve e pensa em Creative Commons. E ela vai se apresentar. E aqui temos também a Tiane Neve Barros, que é a nossa Tica, que também ela é uma convidada com um pé na Amazônia e outro na Bahia. É mestre em Comunicação, Cultura e Amazônia pela Universidade Federal do Paraná.
é integrante da coletiva Periféricas de Salvador, doutoranda em comunicação na Universidade Federal do Paraná e pesquisadora do GIGA. Então, temos duas convidadas super importantes, potentes aqui. Obrigada pela participação. E eu passo aí primeiro para a Nanda. Nanda, se você quiser complementar a sua apresentação aí, e depois a gente passa para a Tica. Sim, boa noite a todos, todas. E, enfim, bom estar aqui com vocês. Eu estou um pouco menos funcional do que o comum para mim, mas estou contente e fico contente que existe uma diversidade tão grande de descrições visuais, de linguagem de sinais. É importante, eu me sinto muito contemplada. E para não deixar muita dúvida só, essa questão, essa brincadeira com a Creative Commons é que é isso. Eu acho que o nosso pensamento enquanto interseccionalidade precisa ser livre para ser reproduzido, desde que não seja desapropriado das nossas existências, né? Então é isso. Bem, obrigada. Obrigada, Nanda. Tica, quer se apresentar também? Oi. Na verdade, bom, a Fernanda já falou bastante, eu só quero corrigir que é Federal do Pará e Bahia. As duas universidades, que nenhuma é no Paraná, na verdade. O mestrado foi na Federal do Pará, paraense, sou de Belém, e atualmente eu moro em Salvador e estou cursando a Universidade Federal da Bahia. Obrigada, Tica. Desculpa, eu às vezes leio as coisas de forma errada. Se eu não te mandei errado, né? Porque tem corretor e às vezes, enfim, pode ter sido um erro meu também, imagina. Não, tá tudo certo. Então, gente, a gente está começando aqui, esse é o terceiro webinário. A gente vai falar sobre cuidados de vejez. E a gente tem algumas perguntas provocativas aqui, que eu vou, né, ajudar aqui a facilitar, a mediar esse espaço. E, claro, a gente vai estar recolhendo aqui no chat também as observações, as perguntas de vocês. Então, por favor, interajam, mandem para a gente também as participações, né? Bom, aqui nesse debate, a gente recolheu um pouco das impressões de algumas colaboradoras da Universidade Livre, e um dos assuntos que surgiu, né, foi justamente o jeito que a gente interage com a tecnologia, a nossa apropriação dessas mídias sociais, né. Então, por um lado, a gente se depara com assuntos que têm a ver com o debate político que está acontecendo com o PL das fake news, por exemplo. E a gente também percebe que estão acontecendo várias invasões em redes sociais, e também toda hora, né, nos noticiários a gente vem acompanhando essa disputa no campo tecnológico, disputa econômica e disputa política. E muitas vezes a gente não se apropria desse debate técnico. Então, por isso, como parte do movimento feminista, muitas vezes a gente não consegue participar politicamente de algum desses debates, né? Então, a gente vem acompanhando isso, e por outro lado, a gente também percebe que essas ferramentas que a gente tem usado para as nossas mobilizações, elas pertencem a empresas capitalistas e têm suas falhas, e muitas vezes a gente não tem essa reflexão do que significa isso e como isso pode ser usado contra a gente, né? E daí a pergunta que fica aqui para vocês é pensar, né, de que forma que a gente pode se inserir nesses cenários, considerando o que significam esses espaços capitalistas e violentos, né? O que vocês veem como desafios de apropriação tecnológica do movimento feminista contemporâneo?
E daí eu passo, a gente vai ter aí cerca de 4 minutos para resposta, né? Então, se tiver tudo bem, eu vou começar pela Tica e depois repasso para a Nanda, certo? Então, Tica, você com a palavra para essas perguntas. Fê, não sei se eu escutei bem, tá? Então, se eu não responder alguma, eu te peço que tu repitas, é só porque às vezes dá uma falhada aqui mesmo na conexão, tá bom? Olha, eu ainda não consegui me apropriar exatamente do PL, né, das fake news. Mas eu acredito que a gente tem aí, eu estava lendo hoje, Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, e acho que tem, nossa, foi super, como fala, foi super feliz esse encontro de leitura justo hoje. E tem uma coisa que a Bell Hooks fala, que existe um apego à desinformação, né? Existe aí uma herança, uma conformidade em relação ao consumo cultural, que esse consumo cultural também leva a esse apego à desinformação. E eu acredito que isso é um desafio muito grande para a gente. Acho que existe isso. Ao mesmo tempo que existe um apego à verdade, é uma verdade que é única, que seria única, pretensamente única, também existe essa pretensão leva a uma desinformação. Então, acho que o desafio nosso, enquanto pessoas feministas, pessoas que estamos aí buscando pensar cuidados para si, para as demais, para uma coletividade, eu acho que a gente precisa, acho que o nosso desafio é esse, sabe? É batalhar contra essa desinformação, e em todos os sentidos, no sentido da tecnologia, de pensar tecnologias e linguagens que sejam realmente transgressoras, aproveitando aí que eu estou contaminada, absolutamente por essa leitura de hoje, e aproveitando e fazendo essas linguagens transgressoras e fazer com que essa compreensão de tecnologia ela não seja imposta também para as pessoas que ainda estão se aproximando, para as pessoas que ainda estão tomando pé. Eu acho que boa parte dessas invasões que tem acontecido tem, infelizmente, talvez despertado para essa necessidade, e aí, de repente, quem sabe, a gente fura essa bolha também, né, de que poucas pessoas ainda estamos discutindo cuidados digitais, redução de danos, como a fala. Então, eu acredito que a gente tem um caminho grande ainda nesse sentido, sabe, de vencer esses processos de apego, tanto a essa verdade quanto a essa desinformação, porque quem se beneficia disso são os proprietários, né? Então, se a gente não conhece, se a gente não sabe, se a gente não conhece, se a gente não está furando as bolhas, então quem se beneficia e vai continuar se beneficiando é quem bebe desse patrimônio, né? Desse patrimônio do capital, desse patrimônio da mentira, da falta de verdade e dessa pretensa verdade ao mesmo tempo. Não sei se tinha mais alguma outra coisa. Não, acho que é bem isso, você tocou um ponto super importante aí, né? E aqui nos comentários a gente tem também um comentário da Pri falando sobre como esse apego à desinformação, ele também é uma herança colonial, né, inclusive. Absolutamente. E é muito, muito legal que você trouxe aí, compartilhou com a gente essa leitura que você acabou encontrando hoje, né? Ela fala, inclusive, de uma fantasia colonizadora, só para complementar o que Pri falou também. Ela fala isso, de uma fantasia colonizadora, a Bell Hooks. E isso, eu fico, inclusive, para quem não tiver lido ainda, eu super indico para a gente que está trabalhando na tecnologia, para a gente que está pensando como transgredir a tecnologia, eu indico, ensinando a transgredir, porque eu acho que é fundamental para a gente. Sim, muito obrigada pela indicação, eu mesmo preciso ler essa literatura. E é isso, né, a gente acaba tirando nossos debates sobre as tecnologias não somente de conhecimentos técnicos, né? E é importante essas reflexões.
Eu passo agora para a Nanda. Nanda, se você puder também comentar essas perguntas que a gente trouxe, né, que tem a ver com os desafios nossos de apropriação dessa tecnologia e também como que a gente se insere, né, nesses cenários capitalistas e violentos, como que a gente pode se inserir. Sim, nossa, a Tica trouxe algo muito bom, né, que é esse livro da Bell. E isso me coloca, né, na posição de relembrar que tanto a desinformação quanto a própria tecnologia, a própria computação, foram desenvolvidas como tecnologias bélicas, né, sendo que é difícil dissociar, de fato, a desinformação e a tecnologia de um conceito de guerra, seja ela ideológica, seja ela armada, ou seja ela política. E é um lugar que eu fui relembrada bastante essa semana, sobre o quanto não só a gente está inserida num contexto onde o discurso de ódio é latente, mas também num contexto onde a gente precisa lembrar que a violência política também é uma ferramenta, né, de simulação, de desvio do debate, de desvio das narrativas, né, não só as fake news propriamente ditas, mas todo o processo de desinformação e todo o processo de desgaste que existe no trato de uma tecnologia de guerra, e que é uma tecnologia feudal ainda, né, quando a gente fala dessa relação capitalista com relação a como a internet está estruturada, né, e quem são os grandes donos da internet, isso ainda muito no masculino, e ainda muito numa perspectiva feudalista, né, tanto é que chegou ao ponto de ouvirmos uma frase que não esperávamos ouvir, mas obviamente com o cunho, né, político do Trump, que foi chamar o Zuckerberg e o Facebook como não ceder ao império da internet, o que é uma grande ironia, óbvio, porque, né, o que é um imperialista falando do outro, mas vislumbrar coisas como essa vislumbram o poder político que a internet possui, o poder político que essas grandes organizações, que essas grandes corporações possuem sobre o acesso à informação e como elas são consumidas, né? A gente vem aí de um processo político no Brasil, onde a gente sempre falou de mídia, né, como um instrumento alienante, como uma tecnologia também da alienação e uma tecnologia da opressão. E nos últimos anos a gente vem observando a mídia perdendo esse espaço para a internet, e a internet ganhando essa conotação, não porque ela é mais perigosa, mas porque ela se tornou a mídia mais abrangente, a mídia com maior controle do acesso, né, às nossas informações, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente troca. E a gente olha para esse lugar, talvez, de como se inserir nesse cenário, né, de compreender o que é essa violência e compreender quais desafios existem para que a gente possa se inserir nesse espaço sem ser compelida por ele, sem ser afastada desse espaço da internet, quando a gente pensa que essas tecnologias de opressão, elas possuem as mesmas estruturas institucionais de todas as outras opressões que a gente sofre, né? Elas têm as mesmas estruturas institucionais do racismo, as mesmas da misoginia, as mesmas da LGBTfobia, e não só no conceito de como essas grandes corporações lidam com os nossos dados
e interpretam isso como algo tendencioso. Mas também, eu acho que numa coisa que eu aprendi muito lá no tempo da faculdade, que era a semiótica, né? A gente está falando aí de um processo subliminar mesmo. Quando a gente se pensa como pessoas adoecidas mentalmente nesse ambiente da internet, pessoas que são afastadas do ambiente da internet muitas vezes, por sofrerem um desgaste psicológico, nós pensamos também que tudo isso tem fatores muito subliminares, muito semióticos, muito intrincados, não só nos dados, ou como eles conversam, ou nas linguagens que são utilizadas, mas também na estrutura operacional mesmo, de quem são as pessoas que arbitram sobre essa informação, as pessoas que dizem o que é certo e errado, e, acima de tudo, nessa capacidade de constranger a gente através dessa informação, dessa contra-informação, né? É um processo de desinformação que gera uma contra-informação, uma contramedida mesmo, né? Um aparato de violência e que tem tudo a ver, por exemplo, se a gente pensar com os mesmos mecanismos que são usados dentro do racismo institucional, né? Da subjetivação, de você pensar, por exemplo, que se tem um cara preto de boné num shopping, obviamente ele é bandido, obviamente ele está roubando. Se a pessoa está de cadastro desamarrado na rua, a gente acaba usando essa perspectiva de cuidado que a gente aprendeu sempre a ter como educação para subjetivizar o outro, de que é descuidado, de que é desamparado. Então, acho que também passa por esse processo, primeiro, de um entendimento de como nós estamos afetadas por todo esse contexto, e a transformação da cultura de cuidado como não uma coisa imperativa, não como essa obrigação que sempre foi imposta, especialmente às mulheres, de terem cuidado com as coisas das outras pessoas, ou de serem matriarcais com as coisas das outras pessoas, ou com as nossas próprias coisas, mas transformar o cuidado numa perspectiva coletiva, e isso passa pelo entendimento de como nós nos comportamos, ou como nós achamos que nos comportamos, nos fazem pensar que a gente se comporta na internet, que ainda é muito desconhecido, ainda é muito novo, são muitas discussões que a gente ainda precisa ter sobre o quanto a gente ainda é afetada por esse ambiente para conseguir construir um ambiente que seja diferente em termos de comunicação, em termos de cuidado. Sim, super, Nanda. Acho que é super importante isso que você está trazendo, né? O capitalismo, o racismo, tudo isso refletido nessas estruturas, o que isso traz de significado para a gente, né? Eu só vou fazer uma observação aqui, que eu estou vendo aqui no chat que tem algumas pessoas que estão tendo problemas de escutar, né? Se vocês tiverem problemas, aqui no meio do chat tem um telefonezinho, né? Embaixo, nos 3 botãozinhos que tem embaixo. Quem não estiver conseguindo acessar o microfone, pode tentar também apertar nesse telefone que parece um telefone, né? E isso vai voltar ao áudio. Bom, tiveram várias outras considerações aqui no chat também, que não foi só sobre esse problema de áudio que acabou rolando aqui em um momento, mas tem uma observação da Cris, né, que ela pergunta aqui, como que vocês veem esse debate da segurança? Porque ainda que digital, ele parece distante e ilusório para nós mulheres, porque ele é militarizado, coercitivo. O que vocês acham da dimensão dos cuidados digitais mais apropriados ou são coisas diferentes? E daí eu acho que seria legal a gente
comentar um pouco essa pergunta, porque daí depois a gente tem mais algumas perguntas sobre a parte de redes sociais, e a gente vai ter também uma pergunta provocatória aí, a gente pode puxar o outro bloco. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre essa observação que a Cris traz para a gente, né, de como o debate da segurança, ele parece ainda muito ilusório, distante, justamente por ter essa característica que a Nanda mencionou, né, Nanda, ser um ambiente militarizado, vir de uma origem militarizada, né, a gente sabe que a internet em si também foi essa origem, mas o debate todo de segurança, quando a gente fala sobre, né, modelo de ameaça, a gente fala sobre análise de risco, a gente fala sobre termos que são super militares, né, e como que a gente pode evoluir aí nesse debate, como que a gente consegue olhar para os cuidados digitais. Passar para a Tica fazer um comentário, e depois a gente passa para a Nanda. Poxa, eu fui uma das pessoas que perdi o áudio, eu não ouvi absolutamente nada do que a Nanda falou, absolutamente nada, perdi tudo. Eu já consegui que meu áudio voltasse, a funcionar, porque eu entrei no chat para avisar que eu ia sair e voltar, e aí vi as meninas sugerindo para clicar aqui e desativar para reativar. Aí eu já consegui voltar na tua fala. Então não ouvi nada do que a Nanda falou, perdi essa aula. Estou aqui arrasada. Mas repete para mim, por favor, Fê, perdão. Sim, a pergunta da Cris. Sim, a Cris comentou sobre o fato do debate da segurança parecer muito distante da gente, né? Por ele ter esse discurso mais militarizado. E, então, daí ela traz essa questão dos cuidados digitais, como é que a gente pode ver essa dimensão dos cuidados digitais dentro desse ambiente, desse debate da segurança. É difícil, né, a gente falar em cuidado, em segurança para a gente, né, de fato, a gente sabe disso, não é nenhuma novidade, a gente sabe que a gente tem um modelo de atuação que a gente atua de uma maneira que a gente quer tentar dar um passo à frente da violência e ao mesmo tempo se proteger, mas quem realmente se parece que está protegido é quem violenta, né? Parece que essas pessoas são as pessoas que realmente têm segurança digital, são as pessoas que estão seguras, a gente não sabe quem são, né? Desde daquela noite fatídica, 14 de março de 2018, e por meio da internet a Maria ficou exposta e a pessoa que cometeu o crime até hoje está em segurança, né? Essa pessoa está em segurança, a gente não está, né? Então é muito difícil realmente, e é muito complicado em algum aspecto, eu vejo, porque parece que para a gente realmente ter aí algum protocolo de segurança, a gente precisa se distanciar. Eu ainda estou nessa fase de, caramba, fazer com que a gente não se distancie tanto, por exemplo, os aplicativos que são mais populares são os aplicativos que a gente mais corre risco, não é? Como é que a gente pode manter algum nível de segurança para a gente? Que protocolos a gente pode adotar? E eu acho que esses protocolos estão sendo debatidos, não é? Ou a gente não está, né, nesses canais, ou a gente não está nas plataformas, e ainda assim não significa que nós estamos, porque a gente não está na plataforma, mas eles estão, e eles estão nos observando, eles estão vendo o que a gente está fazendo também, não é só a gente que está observando, nós estamos sendo vistas e observadas, vigiadas o tempo todo, a gente sabe disso, né? Então, eu acho que a gente... e aí eu acredito que eu me considero uma pessoa em formação, uma cuidadora em formação. Então tenho me aproximado e tenho aprendido muito mais sobre as reduções, a redução de danos que a gente pode fazer em relação a nossas e aos nossos, enfim, a tudo que a gente tem batalhado nesse universo digital. Mas eu acredito que em alguma da Cris, a gente está buscando esses protocolos de cuidado, né? São protocolos
como a gente cuida e é uma integralidade, não é? A gente vai cuidar da saúde mental, a gente tem que pensar que a nossa saúde mental envolve esses protocolos de redução de danos no ambiente digital, da mesma medida que a gente não quer encontrar determinada pessoa no cinema, porque a presença daquela pessoa pode despertar uma taquicardia na gente, e a gente vai tentar fazer com que a gente não esbarre com aquela pessoa. No ambiente digital, né, a gente tem que buscar esses protocolos também. A gente vai sair do ambiente, a gente vai usar de recursos que a gente já tem usado, né? Então, aplicativos que são mais seguros, não estar em determinados aplicativos também. Eu agora só consigo, ainda estou elaborando isso também, então eu acho que talvez as Fernandas, né, tanto Nanda quanto Fechira, consigam até elaborar um pouco melhor do que eu, mas daqui de onde eu vejo, eu acho que a gente está buscando esses protocolos, né? E é difícil. É difícil na rua, vai ser difícil no ambiente digital, né? A gente já entende, lá no começo, a gente achava que tinha alguma proteção, que tinha alguma segurança, né? E não tem, a gente sabe que não tem, né? Sim, entendo que, por um lado, a gente tem todo esse debate, a gente tem que olhar para... Eu gosto muito desse tema também que você colocou, né? Redução de danos digitais. Né? Eu aprendi com a Geisa. Ótimo. Que eu acho que tem muito disso também. O que é possível para a gente fazer dentro disso, né? Nanda, você quer colocar também algumas observações sobre essa parte da militarização da segurança e dos cuidados digitais? São grandes dificuldades, né? Como Tica bem colocou, né? Quem está mais protegido é quem nos agride, e isso tem uma razão, né? Quando a gente pensa na palavra, né, totalmente direta, capital, né, a gente está falando de um ganho, de um lucro sobre um determinado, né, determinado valor, um determinado recurso. E aí a gente pensa, se o capital intelectual e o capital ideológico, político, são tratados como ganho, então eles podem também ser administrados através de lucro, se essa é a lógica do capitalismo. E é isso que acontece. A gente tem uma questão muito relevante de acesso, que eu não entendia 6, 7 anos atrás, quando eu comecei a perceber as nuances disso, as nuances dessa violência. Ainda era tudo muito cru, era muito cru para todas as pessoas, né? Eu falo isso de uma perspectiva de uma pessoa que tem uma vivência técnica, mas imagine para pessoas que não têm ou uma vivência técnica ou uma infraestrutura de informação, uma infraestrutura de tecnologia para se basear num país onde a maior parte do nosso acesso se dá pelo celular e se dá pelos planos pré-pagos, os planos com serviços gratuitos, né, entre aspas, mas gratuitos, né, de uma perspectiva de classe, de raça, de acesso econômico. Óbvio que isso é totalmente relevante de a gente pensar e conceber que nós nos comunicamos com as pessoas que nós precisamos nos comunicar o tempo todo, porque é político, pelos meios mais inseguros, que são controlados. No entanto, é uma grande dificuldade tentar entender como reequilibrar isso de uma forma que seja palpável. Realmente é muito distante dos nossos feminismos, da maioria dos nossos feminismos, da maioria das nossas lutas de minoria, né? Ou, como bem diz Lélia Gonzalez, das nossas maiorias silenciadas.
E existe essa dificuldade. Como é que a gente se protege numa perspectiva onde o maior nível de proteção está relacionado ao número de recursos que você possui, né? E eu acredito que a resposta para nós, dentro dessa perspectiva, é confiar bastante na potência da nossa coletividade, né? Uma pergunta muito frequente, né, até em momentos mais críticos como esse, onde a gente está se deparando com a urgência de utilizar esses meios digitais no nosso dia a dia, e com outras pessoas que já trabalham com a internet, que têm a internet como esse lugar de fala, né, como esse lugar de troca de experiência, de vivência. Poxa, mas para a gente ficar seguro, a gente vai se afastar da internet de uma vez? Na verdade, não, né? Não tem como, é impossível, até pelo que a gente vive hoje, né? Tipo, muitas das nossas atividades diárias acabam passando pela internet, e a internet invariavelmente passa pelo ambiente físico. Sim. E a gente deve pensar que se essas estruturas, como a Fer bem falou, são individualistas, são personalistas, construir coletivizações do nosso acesso, dos nossos conhecimentos, das nossas trocas, hoje tem sido o que me dá um certo alívio e o que eu tento passar para outras pessoas, porque de fato a internet afeta muito o nosso psicológico, a quantidade de violências a quais nós estamos expostos na internet é muito degrada muito a gente, causa muito impacto. Saber que a gente pode contar, né, com outras pessoas alçando a voz enquanto a gente não consegue e vice-versa, eu acho que é isso. Sim. Até te interromper aqui, que no chat aqui está pegando fogo o debate justamente sobre isso. Essa personalização, né, do indivíduo, a visibilidade, isso eu acho que é uma das coisas que seria legal a gente comentar um pouquinho mais. Comentando sobre isso, né, isso que você fala, né, eu acho que são várias camadas que a gente tem quando a gente ocupa esses ambientes digitais, né, então a gente tem a camada da nossa presença, a gente tem a camada do que essa presença nos atinge, né, e ocupando ele aí a gente também, a gente não quer deixar esse espaço, porque deixá-lo também é uma forma de violência, né. E eu vou ler um pouquinho aqui dos comentários, mas tem vários que são muito interessantes aqui. Tem uma pergunta que vai muito na direção da pergunta provocativa que a gente já tinha aqui preparado para vocês também. Bom, pegando já lá desde o começo a questão das redes sociais, chegaram, né, já no comentário de Guaraná, aqui falando sobre o uso das redes sociais, e esses dados, né, as corporações, como que a gente fala de redução de danos e desigualdade de acesso, e como que tudo isso pode ser viável num cenário que a gente tem coisas como o zero rating, por exemplo, né, que é, tipo, poder usar o WhatsApp, mas ao mesmo tempo não poder usar a internet de verdade, né? Então a gente vê esses cenários nas redes sociais acontecendo. Então daí Guaraná traz um pouco sobre essa questão de como que a gente, né, pode lidar com essa questão do governo brasileiro que faz essa vigilância na internet sobre os ativistas, e acho que isso encaixa muito também na questão que vem depois, falando justamente sobre, né, essa exposição que a gente está tendo nas redes sociais. Por um lado, as redes sociais, elas são muito úteis para a gente nos comunicar e poder fazer as nossas mobilizações, ser visíveis, né, e por outro lado, a gente sabe que é um ambiente que traz vários riscos, né.
Então, tem uma pergunta aqui que ficou bem interessante também, que Priscila colocou. Por exemplo, no caso da Marielle, os assassinos seguiram ela por semanas, as postagens que ela estava fazendo nas redes sociais e tudo mais. No caso dela, é uma figura pública, né? Como que a gente pode tentar evitar essa divulgação, né? A gente está ocupando essas redes sociais, então a gente está habitando esses espaços que são também delimitados por questões como Guaraná colocou, que tem o zero hate, que tem, né, os espaços que não são tão livres para a gente na internet, onde a gente se expõe, porque muitas vezes a pessoa é uma figura pública e necessita fazer esse tipo de exposição. Como que a gente pode ocupar esses espaços que trazem tanto riscos para a gente e, ao mesmo tempo, ter essa questão da visibilidade? Acho que essa é uma grande questão, não existe uma resposta única para isso, mas a gente queria que vocês pudessem compartilhar um pouco das estratégias que vocês têm pensado, né? E daí aqui depois eu sigo a ler os comentários que tá rolando ainda bastante no chat. Então, se você puder comentar um pouco, Tica, e daí depois a gente passa também para alguma observação que Nanda quiser colocar. O que a gente passou com a Marielle tem sido realmente um grande incômodo. Ano passado eu fui convidada pelo PT para dar, na verdade por uma companheira do partido do PT, eu não sou filiada, mas ela é, e me convidou para ir lá, exatamente, falar um pouco sobre comportamentos digitais para pessoas que são públicas, né? E aí, lógico, eu foquei em mulheres, justamente porque a gente sabia que esse ano já seria um ano de eleição. Não imaginávamos que nesse cenário, lógico, mas já era um ano de eleição. Então, como é que um partido pode também adotar alguns protocolos? E, nossa, vocês, a Feixeira falando, a Nanda falando, e aí eu só consigo pensar nas coisas que eu li hoje, assim. Então, eu me lembro que tem uma fala que uma das partes do livro que a Bell Hooks traz, que é que uma revolução cultural dessa medida, dessa profundidade, é isso. Primeiro, ela só pode acontecer coletivamente, e ela, de fato, só vai acontecer com as instituições, com o comprometimento inteiro das instituições. Ela fala do ambiente universitário, ela fala do ambiente escola formal. Tempo acabei. Tem uma bichana aqui reclamando, gente. Mas se a gente for, por exemplo, tratar isso para um cenário como um cenário político, de partidário, como é que os partidos políticos também podem se comprometer? Não adianta a assessoria da Marielle sozinha ter atuado, não adianta a assessoria da Benedita atuar, tem que ser um corpo, tem que ser uma coletividade. O partido político, enquanto instituição, precisa também se responsabilizar essa segurança. Então, existem protocolos, e aí precisar como, porque a gente está falando disso, que são instituições que são racistas, que são misóginas, independente à esquerda ou à direita, não é? Existe e existe um medo, a gente sabe disso também, tremendo, porque o poder está na mão dos homens, e os homens têm um medo danado de perder esse poder, de perder o controle disso, não é? Então, como é que as mulheres de dentro dos partidos vão liderar também esse debate da redução de danos digitais para figuras públicas, né, como Marielle ou como outras vereadoras, deputadas, senadoras, já eleitas ou futuramente eleitas, né? A gente está agora num período que eu acredito, nesses 2 anos, que são os anos de maior efervescência de candidaturas de mulheres negras, por exemplo, de mulheres indígenas. Eu acho que na história da redemocratização, e antes muito menos, mas da redemocratização para cá, a gente está isso hoje de uma maneira muito mais ululante, né? Muito mais gritante. Então, eu acho que é isso, a gente precisa cobrar um comprometimento institucional para esses protocolos, de algum cumprimento desses protocolos, porque a gente também não pode deixar só na mão da indivídua, porque essa indivídua já tem todo um sistema que deixa com que a vida dela esteja vulnerável.
esteja em vulnerabilidade. Então, se a vida dela está vulnerável, e no caso da Marielle, que ela foi perseguida por semanas, porque uma mulher pública, com uma agenda pública, comprometida com a transparência, então contando as suas conquistas, fazendo o debate aqui, pessoalmente, fazendo o debate também no ambiente digital, uma pessoa que acreditou que estava atuando da maneira mais complexa e transformadora possível, como é que pessoas com esse perfil, como é que essas pessoas, a gente consegue garantir alguma segurança, né? Porque pelo ambiente digital, a gente perdeu a Marielle. E foi pelo ambiente digital que a gente perdeu a Marielle, né? Quer dizer, como é que a gente eu vejo isso, sabe? Eu acho que a gente precisa cobrar das instituições, a gente precisa responsabilizar neste caso, né, especificamente dos partidos políticos, cobrar desses partidos que existam, por exemplo, não sei, estruturas, pensar como é que as vidas dessas pessoas, como é que uma Sônia Guajajara, quando for candidata novamente, e se tudo der certo, for eleita, como é que uma mulher dessa pode estar com a vida menos vulnerável, né? Estar no ambiente digital, atuando no ambiente digital, trazendo todo o debate que ela traz, colocando todas as questões que ela coloca, sem que com isso a gente corra o risco de perder a Sônia também, né? Ou outras mulheres como elas. Então, não sei, eu penso que é isso, que eu acho que a gente precisa que existe uma transformação radical, né? E aí a gente precisa partir de uma radicalidade mesmo, né? De pensar estratégias, pensar práticas, de como é que a gente vai fazer com que a gente tenha aí, de novo, né, uma redução de danos para as nossas vidas no ambiente digital, né, ou para as companheiras nossas, enfim. Sim, legal, Tica. Eu acho que essa é uma das estratégias mesmo, a gente pensar no cuidado coletivo, né, que isso vai além da personificação só de uma figura e a publicização dessa figura. O nosso chat está com bastante comentários, gente, que é ótimo, né? Tá todo mundo participando aí. A gente vai provavelmente estender um pouco mais, nossos webinários têm tido né, esse chorinho de estender um pouquinho mais, então só para a gente também poder né, ler os comentários e as participações das companheiras. Nando, eu peço também para você dar uma luz aí para a gente, como que você vê essa questão da visibilidade, né, da pessoa pública em relação a essa questão também dos riscos. A Tica compartilhou um pouco com a gente a questão, né, de estender isso a outros cuidados. Você tem também alguma dica para passar para as pessoas aqui? Acho que Tica falou praticamente tudo, se não tudo. Acho que passa muito por essa cobrança mesmo, passa muito por esse lugar, por esse espaço de entender a segurança e o cuidado com essas pessoas ativistas, com essas pessoas políticas na linha de frente, como um modelo de estrutura política, um modelo de entendimento político, porque isso parece ser totalmente verdadeiro do outro lado. Quando a gente começa a mexer nessa coisa muito ruim que é monitorar essas redes dessas pessoas, a gente percebe que existe muito. É uma diferença, óbvio, uma diferença gritante esse lugar do cuidado, né, masculinista especificamente. É uma outra visão, uma visão de guerra, de fato, mas é muito presente esse cuidado cautelar, essa preservação do outro, né? E isso a gente tem muito bem, a gente sabe muito bem fazer, sabe fazer até melhor, na verdade.
Nós estamos acostumadas a ser infraestruturas do cuidado e do afeto. No campo da vivência física, né? A vivência digital ela é só mais um passo para isso. E um aprendizado de como a gente começa a trabalhar essas potencialidades múltiplas, né? Criar essas redes onde a gente pode se estruturar com diversos conhecimentos e com diversas capacidades de comunicar, porque isso faz toda a diferença, de termos mulheres capazes de produzir material e conteúdo técnico e apoio técnico, como temos tentado, né? Com dificuldades, mas temos tentado fazer. Mas também em todas as outras, né? Como uma troca mesmo, né? Como um simbionte mesmo, uma coisa, um único corpo, uma única estrutura. Não que o feminismo seja único, ele é único nas suas diversas formas de fazer, mas a capacidade de ter conhecimentos múltiplos, plurais, em uma estrutura de rede, uma infraestrutura de diálogo. Eu não sou, nem de longe, posso falar por mim, tão literada quanto Tica, por exemplo, que é uma pessoa da academia, não só por ser da academia, mas por ser uma mulher muito literada, muito bem situada nas questões teóricas, e eu confio nessas mulheres como Tica, né, como outras companheiras também, que sempre estão presentes para passar esse conhecimento, porque não dá para se especializar em tudo, não dá para cair nessa cultura nem do especialista, né, essa cultura corporativa, essa cultura capitalista do especialista, e nem nessa cultura também de ser extremamente generalista, como se a gente fosse todas abelhas, né, pousando em flores diferentes todo dia. Óbvio, a gente se contempla, né, a gente se conecta nesses conhecimentos e acho que essa estruturação dessa rede, esse entendimento dessa potência dessas redes como troca de potência, né, como uma forma de apoiar quem está na frente, quem está na linha de frente, é muito necessário. Mas estou só reiterando em cima do que a Tica falou. Legal, Nanda. Acho que sim. A gente vê por aí, né, que as nossas presenças, elas são super importantes, né? Lendo alguns comentários aqui, né, tem tantos comentários, eu vou lendo aqui da frente para o passado, assim, para a gente ir vendo o que está aqui. Mas tem um comentário que a gente está falando sobre... aqui a Cris fala sobre como as feministas hackers têm um papel importante nesse processo, né, e isso vem de uma conversa aqui que Pri também puxa, pensando na questão da personalização do sucesso das redes, e que as redes foram muito importantes para o movimento nos últimos anos, muitas pessoas, indivíduos, cumpriram um papel bacana de comunicar, tornar acessível, e sim, Ivane traz também um comentário super importante aqui, falando sobre a questão que a gente precisa de cuidados e seguranças para ampliar a liberdade de ação, e não para ficar com medo ou interditado das nossas capacidades e direitos, que é um desafio. Isso é uma coisa que super, né, quando a gente pensa mesmo nessa ação de como criar, né, os planos de segurança, ser estratégica, usar a ferramenta e não ser usada pela ferramenta, é muito pensar nisso, assim, a gente realmente dá aquele passo atrás para ir para frente, né, olha de onde vem o golpe para poder nisso navegar e seguir na ação, né. E super obrigado por esses comentários aqui. A gente tem alguns comentários falando sobre, né, toda a ideia que o programa de proteção de vítimas e testemunhas fica sobre a responsabilidade da sociedade civil, porque o Estado não funciona, né? Quando a gente fala de pessoas que estão ameaçadas, é muito difícil mesmo pensar
nesses programas de apoio que não estão cumprindo o seu papel. Mais coisas que falam aqui, tem coisas... tem uma pessoa aqui, Eliane, está perguntando sobre as plataformas. Como professora de criança e adolescente, me preocupa o uso da tecnologia nesse modelo de aula virtual. Vários relatos de aulas sendo invadidas com a exposição da pornografia, captura de imagens, tanto das professoras quanto de alunos, para as montagens e compartilhamentos. Como estamos pensando em viver isso diante da situação que estamos vivendo? Então, acho que isso também é uma outra coisa que entra dentro desse todo o cenário que estamos falando aí de visibilidade e, ao mesmo tempo, riscos, né? Mas que é um outro cenário aí da pandemia. Bom, acho que a gente pode, já são 7h30, passou super rápido, né? Eu vou aqui começar a puxar mesmo essa continuação dessas perguntas, né, que eu acho que tem a ver também com esse período pandemônico que a gente está vivendo aí, e puxar, né, um pouco dessa questão de como que a gente pode falar sobre o debate da segurança digital, né, dentro desse cenário em que a segurança digital se torna tão importante, né, a gente vem ocupando muito mais, a nossa vida toda está online, todas as nossas interações, que antes a gente achava que só ia ver em desenho animado, hoje a gente está vendo de verdade, né? E ninguém esperava por isso, a gente não estava pronta, de repente aconteceu tudo isso, e a gente vê essas plataformas como o Zoom, como o Google Meet, como o Google Class, que são plataformas, né, aí, que tem uma série de possíveis riscos, né, e essas plataformas também estão, por outro lado, tentando se adaptar, e nesse cenário a gente tenta ver o que a gente pode fazer para tentar ficar mais segura, né, e entre a praticidade e a performance de algumas plataformas que podem ter esse cenário de insegurança e, ao mesmo tempo, uso de dados, né, que a gente poderia falar sobre o Zoom, por exemplo, sobre o Google Class, a gente tem um cenário em que, né, a questão do debate da segurança digital, da privacidade, da importância disso, ele se torna importante, mas ele precisa também ser sedutor, porque as pessoas podem muitas vezes optar pela comodidade, por não, vou usar isso aqui porque é isso aqui que tem, e muitas vezes deixam de lado esse debate que a gente traz aqui. Por exemplo, a gente está usando essa plataforma que hoje não foi tão eficiente como ela costuma ser, mas que é uma plataforma autônoma, uma plataforma que está instalada numa servidora ativista, em que a gente traz um código aberto para falar, para discutir, que tem toda uma presença tecnológica e política dentro disso, né? Como que a gente faz para tornar esse debate mais sedutor? Eu queria um pouquinho que vocês pudessem comentar sobre isso, para a gente poder já ir também caminhando, infelizmente, para o final desse debate, mas que a gente precisa em algum momento terminar. Então, se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso, e daí a gente dá uma lida última no chat e termina com os comentários finais. Abro agora para a Tica fazer esses comentários. Olha, antes eu queria dizer que, Nanda, eu queria um terço da tua, como foi que tu disseste? Da literância, alguma coisa assim, enfim, né? A gente sabe, a gente identifica uma intelectual quando pela postura dela, né? Independente de titularidade. A gente consegue identificar um intelectual pela sua fala, pela sua postura, pela sua prática. E muito me honra caminhar passos em par e passo com uma intelectualidade como a sua, meu amor. Olha só, foste colocando isso aí, Festira, eu me lembrei de um caso recente que eu tomei conhecimento no TikTok, que eu fiquei desesperada. Tem uma moça de Belém que ela ganhou uma notória visibilidade no TikTok. Eu não vou dizer o nome dela, mas ela virou uma pessoa pública
no TikTok, ensinando a como invadir o telefone do namorado. Ela popularizou tudo o que ela tornou exatamente isso. Ela tornou interessante tudo que a gente tem conversa sobre combate à invasão. Ela ensinou a como invadir. Então, ela pegou tudo o que a gente está discutindo e discutiu e ensinou para a mulherada como é que a mulherada pode invadir o telefone, Instagram, Facebook, Twitter e o que mais existir no telefone do de vacilo, que ela fala, que no caso é o namorado, marido, quem quer que seja. E aí eu fiquei desesperada, assim, eu falei, alguém precisa dizer para essa moça que isso vai se virar contra essas mulheres. Que essa invasão, que o que elas estão fazendo é crime, e esse crime vai custar a vida de muitas delas. Porque a gente vai pagar por esse modelo de relacionamento que nos controla com as nossas vidas. Né? E aí vão dizer, aí vai justificar o aumento de violência doméstica, o aumento de tortura psicológica, uma série de coisas que a gente está lutando e que a gente está buscando debater. Desespero, porque eu falei, o namorado descobre, o marido descobre que a esposa ou a namorada invadiu o telefone dele e descobriu todos os passos digitais dele, qual essa mulher vai pagar? Ela vai pagar com que tipo de exposição? Porque quando o ciúme é do lado de lá, do cara, a gente paga caro. Quando o ciúme é do lado daqui, da mulher, a gente paga caro. Né? Nessas relações heteronormativas, né? E ela foca nessas relações heteronormativas mesmo, por isso eu estou usando exatamente o modelo que ela aplica. E eu fiquei assim em desespero, né? Porque é isso, ela tornou o debate interessante. Porque ela fez ela entregou o ouro, né, de como é que, ao invés dela ensinar como se proteger, ela ensinou como invadir. Você que tem o seu celular aberto, você pode se proteger fazendo isso. Você toma cuidado, porque o seu celular pode ser invadido dessa forma. Ela ensinou o contrário, ela ensinou como invadir. Você pode invadir dessa forma. E o perfil dela é aberto, como, né, no TikTok. Então, os homens também estão vendo esses vídeos. Como é que a gente pode virar para essas mulheres? Acho que isso também é um super desafio. E, de novo, trazendo essa leitura de hoje. Vocês me desculpem, eu estou realmente contaminada pela leitura de hoje, assim, foi muito um encontro de fichas, assim. O do quanto a gente precisa, inclusive, abandonar um lugar professoral e aproximar esse debate da redução de danos, dos cuidados digitais, à vida prática das mulheres. E das mulheres de todos os lugares. Vou dar um exemplo, né? Eu vou fazer agora, pela Rede Transfeminista, o edital que a gente participou, né? A convocatória que a gente participou. Um trabalho junto à Juventude Quilombola do Pará, algumas jovens quilombolas do Pará e algumas pessoas da periferia de Belém, de um bairro específico de Belém, que é o bairro do Guamá, que é um bairro que é um bairro bastante popular, bastante e bastante periférico, né, no sentido cultural de ser olhado como um bairro periférico em Belém. E eu fico pensando como falar disso para essa juventude, quando para essa juventude a transgressão é justamente a exposição. Porque essa juventude nunca foi vista. Essa juventude nunca esteve presente na mídia. Ela agora tem a oportunidade de se expor. Como é que eu vou dizer? Você se exponha com cuidado, você se exponha na hora que, né, eu for colocar uma informação ou um corpo, e você for expor esse corpo, você precisa ter alguns cuidados. Porque eu vejo na minha família, as jovens da minha família não querem ter cuidado, elas querem ser vistas, elas acreditam que o assédio é um empoderamento
sabe? Eu estou fazendo isso porque eu quero e eu quero ser assim. Então, é um desafio a gente virar para essas mulheres, a gente furar as nossas bolhas e a gente olhar e dizer: eu fui procurada agora durante esse processo de pandemia por mulheres de 60 anos de idade, mulheres velha guarda da militância, para como é que elas podem aprender a mexer nas plataformas, porque não sabem mexer. Porque não, e a proteção, por exemplo, a saúde física, ela precisa ser comparada a essa proteção da saúde digital. Né? Então eu viro para essa mulher e digo assim, ó, da mesma maneira que a gente precisou aprender, por exemplo, a usar as camisinhas, ou a camisinha peniana, ou a camisinha vaginal, a gente precisa aprender a usar proteções de dados também na internet. E eu não tenho outro vocabulário para falar com essa pessoa. Porque essa pessoa não, quando ela tinha 15 anos de idade, a camisinha não era uma prática. Ela é uma prática hoje. A mesma coisa o celular, a mesma coisa a inteligência digital. Ela é intensa para a gente. Ainda vive numa bolha. Né? Então, como é que fala com essa juventude que não está bolha, não está tendo acesso, e como é que fala com essas pessoas mais velhas, que para elas também é uma novidade, né? Então, e aí eu vou trazer isso de novo da Bell Hooks, né? Eu acho que a gente tem que ter uma prática feminista, uma prática pedagógica dentro dos nossos feminismos, que precisa transgredir, inclusive, os modelos de educação que a gente está acostumado. Né? Então, a gente acha que a gente sabe e o outro não sabe. Então, eu vou ensinar para aquele outro, ao invés da gente estabelecer um processo de me conta como é a sua realidade, que eu vou tentar te contar como é a minha realidade aqui também. E aí fazer um mútuo aprendizado. Porque aquela pessoa entende tecnologia de uma forma, eu entendo tecnologia de outra forma. Como é que aquela pessoa se mantém segura? Como é que ela tranca a casa dela? Então, eu vou conversar com essa pessoa como é que ela tranca o celular. Olha, você acha que não é um problema levar o seu sofá? Mas é um problema. Você acha que não é um problema entrarem no seu WhatsApp? É um problema, sabe por quê? Por causa disso e disso. E mostrar como é, porque as pessoas acham que não tem nada a ter. Ninguém vai querer saber da minha vida, né? Não tem problema eu concordar de subir todas as minhas fotos para o Google, né? Para o Google Fotos. Imagina, facilita a minha vida. E como é que a gente vai mostrar para essas pessoas, sem parecermos neuróticas, porque também é como a gente é taxada, né? É um bocado de feminista neurótica. Como é que nós não seremos neuróticas para essas pessoas e mostrar para elas que, na verdade, a gente está querendo que todo mundo fique seguro, né? Que todo mundo fique o menos exposto possível, sem perder a sua visibilidade. Né? É complexo, mas eu acho que na medida que a gente consegue entender a realidade da outra pessoa, a gente talvez consiga aí diálogos e levar esses aprendizados e trocar aprendizados, né? Desculpa, falei mais do que deveria, perdão. Desculpa. Não, mas muito obrigada, essa contribuição foi super importante, porque essa contribuição já apontou para vários pontos que estavam aqui no chat, né, falando justamente sobre esses desafios de chegar em comunidades quilombolas, de chegar em pessoas que só têm acesso ao WhatsApp, a Facebook, ou pessoas que têm dificuldade mesmo de acessibilidade tecnológica, né. Teve também um comentário falando sobre, né, que só tem um brasileiro em cada 4 tem acesso à internet, então a gente está falando também de como que a gente faz esse debate sedutor para uma série de diferentes contextos, né? Então, acho que é super importante ser comentário geral do chat, você é maravilhosa. Acho que aí a gente está encaminhando para o final também, né? Então, Nanda, acredito que você também tem umas contribuições bem interessantes para a gente nesse sentido, como deixar esse debate né, sedutor. E daí eu vou pedir já para a gente tentar fazer uma contribuição um pouco mais curta e a gente começar a encaminhar para a despedida. Então, só vou puxar a costura de tira aqui que ela deixou ali. Já costurou bem, inclusive tá bonito. Só vou continuar a tecer a coisa.
acho que tem também, né, nesse lugar que você colocou, Fê, de, né, nós somos uma pessoa a cada 4 no Brasil com acesso à internet. Uma realidade que tem batido muito aqui na minha casa, com relação à pandemia, é justamente essa. Como é que a gente se posiciona sendo essa uma pessoa a cada 4? Especialmente nesse momento, onde é muito grande a dependência de não só da internet em si, mas de como construir maneiras de acessar a informação, de acessar a educação pela internet. De fato, essa questão da educação online está muito distante da maior parte da realidade das pessoas aqui na periferia de Diadema. No sentido de que o acesso é muito difícil, e aí a gente entra de novo, né, na loucura institucional de pensar realmente todas essas ferramentas que estão sendo utilizadas, né, que estão sendo propostas para a gente, elas também são um grande pacto, né? A maior parte das universidades ou das secretarias de educação está fechando acordo com o Google. Aqui em São Paulo é esse o caso, por exemplo. E várias outras cidades também, acredito que sim, né? Vários outros estados. E tem uma coisa que me cutuca, assim, já há tempos, antes da pandemia, mas acho que é cada vez mais importante de se discutir, que é como a gente consegue trabalhar, como a gente consegue discutir a construção desse simbólico, a construção desse senso comum que acontece mesmo, né? Tenho aqui minha mãe, inclusive, no outro lado da parede, estudando, fazendo aula agora do EJA e usando o Google Meet, né? E é muito difícil desconstruir, né, essa coisa, né, de que é mais fácil do Google do que estar aqui, por exemplo. Né? A gente está, né, um pouco com algumas falhas, com algumas diferenças de conexão, mas nós estamos conseguindo fazer as coisas aqui. Mas é muito difícil colocar na cabeça das pessoas de que isso é uma outra ferramenta mais fácil, né? Tem todo esse trabalho de marketing dessas grandes corporações de falar que está facilitando a vida das pessoas, quando na verdade os serviços nem são tão simples assim. E colocado isso ainda com uma administração extremamente burocrática e institucional, que é da educação, né? Não só a educação, mas os modelos administrativos dos estados, né? Isso se torna impossível, né? Não é difícil imaginar a evasão escolar que existe nesse momento por conta dessas plataformas. E aí a gente tem que acaba, né? Não é que a gente tem que, mas a gente acaba tendo que se reinventar e aprender várias outras formas de lidar com isso, né? Não só no sentido de fazer as coisas mais sedutoras, mas como aprender a mediar essas dificuldades dentro daquilo que é mais seguro, mesmo que seja dentro desse consciente coletivo. Enquanto a gente vai trabalhando esse consciente para outras formas, né, para outras alternativas autônomas de se trabalhar, e de fato, né, como Tica disse, tem uma questão que é uma questão cultural, é uma questão geracional e também é uma questão de posicionamento, né? É uma questão política, né? Essa exposição, por mais que não seja a melhor forma de se expor, mas acaba sendo política. E aí, como é que a gente media? Nesse caso específico aqui, tipo, né, dando exemplo doméstico, mas não vai se aplicar a todos os casos, mas foi uma coisa. No fim das contas, de tanto bater cabeça, de tantas pessoas evadindo aqui, minha mãe acabou assinando uma conta do Google, tipo, uma G Suite da vida, para ela gerar os links, porque os links que eram gerados pela Secretaria de Educação não davam conta.
e também não preservavam a privacidade dos professores, por exemplo, para gravar as coisas. Por um lado, a gente não quer, né, colocar essa exposição, né, dessas pessoas que estão educando e que sofrem ataques por conta do que estão educando, mas ao mesmo tempo tem aqueles alunos que não conseguem ter acesso ao vivo. E aí foi essa solução que a gente conseguiu fazer aqui, tipo, né? Minha mãe acaba gerando um link, aprendeu a mexer com o G Suite para gerar link para os professores e para os alunos para ter um ambiente seguro onde a gente pode, onde ela pode gravar essas aulas e passar para esses alunos se eles perderem, por exemplo. E é uma coisa que eu vou falar, eu não sei mexer com o G Suite, mas é uma atitude transformadora mesmo, de a gente pensar em como mediar essas construções, né? De como mediar essa ausência que existe aí do Estado, que existe aí das grandes empresas de internet, que existe aí das operadoras de internet, e seguimos, né? Seguimos sobrevivendo porque já sobrevivemos, né? Como diria a Bruna Cury. Vou colocar aqui essa belíssima frase de Bruna Cury para terminar, porque é isso. E eu acho que a gente vai descobrir ainda essa solução, a gente está aprendendo, né? Essas outras formas de educar, essas formas de nos educarmos em conjunto, né? Muito mais do que educar ao outro, né? E acredito que tem muito essa cultura, né, de não paranoia, de mediação, que a gente já trabalha muito, né, de não criar esse estigma de que já vamos migrar direto para coisas autônomas, sabendo que a gente tem uma dificuldade de acesso, mas como a gente consegue trabalhar com essas ferramentas sem que elas nos agridam, né, sem que elas sejam o nosso ponto de falha. Mas é um desafio que ainda está sendo posto e acho que a gente vai conseguir ainda com muitos desafios, com muita malemolência, com muito flex na cintura. A gente tem trabalhado nisso, né? Muito obrigada, Nanda, também pela sua contribuição, sempre trazendo muitos insights aí, muitos pontos importantes para a gente. Eu sei que Oi? Desculpa, só porque eu fui olhar, sou eu, Tica. Eu fui olhar agora no chat e me lembrei da pergunta da Eliane, angústia, né, de quem está na educação básica, mesmo na educação universitária e tal, sobre como mostrar para a juventude isso, né, de que a gente precisa ter cuidado, não ficar repassando o link da aula para o link para a aula não ser invadida. É difícil, né? A mesma, e acho que são as dificuldades parecidas com a dificuldade da sala de aula mesmo, né? Das controvérsias da sala de aula, de posturas diferentes, valores diferentes, culturas diferentes. E eu acredito que é isso, na mesma medida que a gente tem estudante que vai invadir o espaço dos colegas de maneiras desastrosas, também no ambiente digital a gente vai ter esses estudantes, vai ter essas pessoas que também vão reproduzir esse mesmo comportamento, né? Aí eu diria para nós todas, né, que estamos em alguma medida trabalhando com formação de pessoas e se formando, como a Nanda disse, que é o trabalho de formiguinha, né? Que aí, no caso, fazendo o contra-ataque, onde a gente vê possibilidade de diálogo, né? Então, a gente vê possibilidade de trazer para o nosso lado aqueles alunos, aqueles estudantes que já têm uma melhor postura em relação a essa questão da segurança, e entende um pouco melhor, pelo menos o respeito ao outro, o respeito ao outro indivíduo, trazer esses estudantes para dizer, cobrar dos colegas para que os links não sejam compartilhados, não no sentido de CX9, não no sentido da gente, mas eles conversarem entre eles, né, deles buscarem diálogos que sejam, porque eles ali estão na horizontalidade, né, e vão olhar para a gente no lugar da professora com essa distância, com esse distanciamento, porque é da cultura brasileira essa educação bancária que a gente tem. O professor é quem sabe, o aluno é o que não sabe. Não é? Então, olha sempre com esse distanciamento. Então, eu acho que uma maneira é a gente passar
informações, né? Olha o que eu vi ali no Instagram, segue esse Instagram aqui, aí pá, manda o link do Maria Lab. Né? Vê como é que faz cuidado digital, pá, manda um link, né, de educação digital, né? Assim, meio que como quem não quer, olha, gente, né? Aqui tem um vídeo legal aqui para assistir. Esse vídeo vai falar sobre alguma coisa importante para essa juventude e começando a se aproximar dessa segurança. Talvez seja um caminho, né? São caminhos, Sim, a gente não tem total. uma fórmula, né? São caminhos que a gente pode tentar, né? Sim. E tentando sempre. Sim, né? sim. Não, muito obrigada por adicionar isso daí, é super importante. E acho que é muito parecido mesmo que a gente vem com o que a gente identificou também antes, né, de como tornar sedutor esse debate, que é justamente deixar que esse debate seja apropriado por aqueles que estão usando, né, aqueles que estão aí. E no caso também a gente não pode deixar que esses alunos, as pessoas que estão participando, sejam só passivos nessa situação. Obrigada pelas contribuições, a gente já está aí terminando e conseguimos manter a maioria das pessoas até agora, já passamos mais de meia hora da nossa prazo aqui. Queria muito agradecer a vocês duas, né, pelas contribuições. Eu acho que a gente fica com esses debates na cabeça, né? Claro que a gente não vai conseguir falar sobre todos os assuntos diversos que esse tema pode trazer, né? Tiveram comentários aqui que falaram sobre o 5G que também é uma outra coisa que está chegando aí com força, né? E vai tornar todos esses pequenos dispositivos em pequenos computadores, e a nossa noção de vigilância vai se ampliar muito. Além disso, a gente pode pensar em todas essas questões que né, a própria colonização dessas tecnologias trazem para a gente, que é sempre essa tecnologia branca, norte hemisférica, em inglês, né, e a gente sabe da dificuldade que tem todos esses acessos. E acho que a gente pode colocar que como feministas que trabalham nessa área de né, nesse campo de tecnologia feminista, a gente vem aí artesanalmente fazendo os nossos caminhos, e todas aqui estão convidadas também para se juntar nisso. Agradeço vocês, deixo vocês para dizerem um último tchau aí para todo mundo, né? Muito obrigada. Tika, Ananda? Eu quero agradecer a oportunidade da partilha, né? Como eu venho dizendo, sei lá, desde quando chegou à minha frente, desde quando atravessou meu caminho, esse debate, né, do cuidado digital, do cuidar de si na internet, e que eu venho tendo a oportunidade de aprender mais, cada interação dessa mais um combo de coisas que eu somo, que eu adiciono, e vi nesse percurso, né, assim, que eu costumo dizer que a Geisa é meio que a minha madrinha nesse sentido, e a partir dela, vocês chegaram, né, então, a partir da Geisa eu conheci a Ananda, e tive a honra e a glória de dividir uma mesa com essa pessoa aqui em Salvador, e falando justamente desses assuntos, e a felicidade também, assim, a oportunidade de ter participado junto com vocês todas daquela formação em outubro. Então, enfim, né? Então são aprendizados diários, e eu tento estar sempre com o ouvido muito aberto para ir buscando esses aprendizados. Então, como eu falei, eu me considero uma cuidadora de informação, estou me cuidando, aprendendo a me cuidar e buscando com isso também compartilhar, multiplicar esses aprendizados e esses cuidados com quem ainda também está nesse caminho. Então, eu só quero mesmo agradecer, enfim, né, por isso tudo mesmo. Muito, muito, muito grata. Muito obrigada. Falando aqui com o mic desligado, muito obrigada. Super especial a tua presença. Cada vez mais fã de você. Nanda, se puder dar um último tchau também para os nossos participantes aqui.
Sim, eu só queria agradecer a oportunidade de trocar com todos de novo, mesmo as que eu não estou ouvindo, mas todos muito queridos e com reflexões muito potentes que a gente poderia ficar aqui mais umas 4 horas falando, eu tenho certeza disso. Mas é muito importante e agradecer por esse cuidado coletivo que é estar com a gente nesse momento, né? Que essa troca é isso também. É um cuidado coletivo e é um momento onde a gente pode se sentir confortável, né? E revisitar a ideia de que não importa onde for, se é na internet ou fisicamente, o espaço seguro somos nós, né? Acima de tudo é isso. Não é uma infraestrutura que vai mudar a potência do nosso cuidado coletivo e nem do nosso espaço seguro dessa construção. Obrigado a todos. Obrigada, Nanda. Super importante o que você falou. Muito, muito obrigada mesmo. Gente, a gente encerra esse terceiro webinário. Infelizmente, a gente precisa terminar, mas fica aqui muito, muito agradecida de verdade pela participação de todas, os comentários também, que foi ótimo. E esse webinário depois ele vai ser, né, editado e a gente vai ter outros produtos que vêm disso. E a discussão não para por aqui, né? A gente está aqui cada vez mais construindo junto e percebendo a importância disso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, mulherada. Um beijo. Obrigada. Cheiro todo.